Oi, eu sou a Thabita e você está escutando São Paulo Isolada. Eu sou mãe, sou madrasta, sou esposa, sou filha, neta, nora, tia, sou jornalista e agora que eu tô isolada em casa, eu tô sendo uma mulher também que eu não conhecia, tô aprendendo a escutá-la. Eu sou baixinha, sou morena, tenho os olhos verdes, tenho um nariz grande, grande demais, que eu herdei do meu pai. Sou uma mistura de famílias brancas, negras, árabes e nordestinas. E diz o meu marido que eu pareço com a Salma Hayek, mas eu acho que é conversa fiada dele. Eu acho que ele só fala isso para poder ficar vendo deliberadamente fotos dela e falar para mim, olha como parece com você. Mas eu discordo. Então, antes da pandemia, eu estava trabalhando, como sempre, 8 horas por dia, contada mais as horas de trânsito, né? E aí veio a pandemia, pegou todo mundo de assalto e de repente você se vê hiper convivendo, né? Com a sua família dentro de casa e mudando tudo, né? Porque eu acho que no começo, acho que todo mundo teve uma certa resistência, né? De tentar continuar fazendo as coisas ou de continuar pensando as coisas como eram antes da pandemia. Mas o começo foi muito bruto, né, para todo mundo. Por outro lado, vou dizer para você que para mim foi muito bom poder ficar com a minha família. Foi muito rápido também cair minha ficha que aquela rotina de sair e de gerenciar a vida lá fora não me fazia bem. Eu não gostava dela. Você acaba criando uma romantização nessa rotina porque você precisa viver dela. Então, se você não gostar dela minimamente, não encontrar sentido nela minimamente, você pira, né? Você deprime e tal. Era assim, era muito corrido. Curtia pouco a casa e agora você curte mais a casa. Passava menos tempo com as pessoas. Tinha menos conflito, mas você também conhecia menos as pessoas com quem você convivia, tá certo? E agora eu sei muito dos animes que o meu filho assiste. Quando a gente toma café, eu pergunto para ele, e o Luffy do One Piece? Como se fosse um primo distante, né? Com quem ele conversou e eu não. Como que tá sendo lidar com o seu trabalho ao mesmo tempo com a educação da Sofia? Eu acho que as mulheres estão sofrendo uma carga que é muito difícil. Eu tenho um companheiro que tem toda a responsabilidade e sabe que como homem ele foi socializado de um jeito diferente. Como um homem consciente, não se acha bom o suficiente e está tentando melhorar a cada dia. Eu acho que isso é um ponto a ser falado para a gente não romantizar a pessoa de dizer, mas eu sou desconstruído. Não, é mentira. Nenhum homem é desconstruído sendo socializado na sociedade que a gente tem. Então ele tem consciência disso e aí a gente vai no erro e no acerto. É como alguém aprendendo a dirigir, que vai encostando o carro na guia e voltando para a rua, né? É um pouco assim. Por um lado, eu acho que alguns pais estão lidando com isso agora, mas eles sempre deveriam estar envolvidos na educação dos seus filhos. E agora os professores foram valorizados num nível que se via que não era só deixar uma criança lá para eles gerenciarem, né? Quando você vê o volume de atividades que eles mandam, você vê como é importante várias pessoas te ajudarem na tarefa de criar um ser humano. Não dá para fazer isso sozinho. É fundamental a ajuda deles. Tem dia que eu só mando um WhatsApp para a professora falando, eu tô perdida. O que eu tenho que fazer? Então eu não acho que a educação em casa é uma educação de fato. Eu acho que a educação em casa é um pelo menos. Pelo menos eles estão tendo contato com alguma coisa, né? Tem várias outras coisas que os pais ensinam que não teria. Por exemplo, agora eu tenho tempo de voltar a estudar piano e ensinar alguma coisa para a Sofia. Mas é muita coisa, e não é só com a Sofia, né? O Heitor tem 15 anos e ele pretende prestar o vestibulinho para fazer o médio com o técnico. E ele estuda em escola estadual, tá naquele esquema do aplicativo, vendo as aulas. Mas a sensação que parece que os adolescentes estão tendo é de uma certa folga. Folga no sentido de que não está mais tão justa a rotina como estava antes. Foi alargando e isso, por um lado, faz eles se sentirem menos, né, pressionados, que eles adoram.
Mas, por outro lado, faz eles se sentirem um pouco perdidos também, de não saber, mas técnico que eu estudo. Eu acho que o nosso trabalho como adulto, né, é ter consciência de quais são as fontes confiáveis, fazer o filtro, selecionar e falar para eles, eu não sei de química, estou sendo honesta com você, mas essa fonte para você aprender de química é boa. Então, como o ambiente de trabalho, o ambiente escolar e até o lazer que é necessário invadiram a casa e o escritório virou a sala, às vezes eu tento descansar na sala e não consigo, Isa. Não consigo descansar. Porque a sala, para mim, virou o lugar que eu limpo, que eu tenho que limpar mais, porque a gente fica mais tempo aqui. No trabalho, você faz 15 minutos de pausa, você sobe numa copa, toma um café, conversa com alguém, ou mesmo vai dar uma volta lá fora, né? Fuma um cigarro e tal, qualquer coisa. Aqui, o que você faz? Você dá uma volta, você fala, puta, preciso faxinar isso aqui tá sujo. Você dá uma volta, você vê que o seu filho não conseguiu fazer uma coisa, você vai lá ajudar. Você não encontra mais um lugar dentro da sua própria casa, cara. E eu ainda tenho o privilégio de morar numa casa. Eu fico pensando quem mora em apartamento. Eu sou contra você fechar parque, porque é um ambiente aberto, né? Eu não sei, eu moro num bairro de periferia, então tem muito prédio por metro quadrado, tem muita casa e tem pouca árvore. Às vezes eu preciso sair para ver verde. É uma coisa muito maluca. E isso me alinha muito, eu volto para casa já mais tranquila e consigo organizar melhor. Às vezes coisas que são muito simples de organizar, mas se você não se alinha, você vai acumulando aquilo e é sempre muito difícil encarar, entendeu? Às vezes eu acordo mais cedo e em vez de descer de pijama e tal, eu me troco como se eu fosse sair. E isso às vezes me ajuda. Então, em vez de sentar direto na mesa do trabalho, para não criar esse ranço com a mesa do trabalho, que é bem no meio da sala, eu vou lá fora, ponho água nas plantas, passo o café, tomo café em pé, não sento porque também dá uma preguiça. Né? Aí eu troco a água dos cachorros, brinco um pouco com eles. O problema é que você não vive sozinho, né? Você tá em casa, isolado, mas você tem uma sociedade em volta, muito perto, né? Então o seu vizinho tem um péssimo gosto musical e ele decide ligar o rádio dele 8 horas da manhã. Você se isola nos fios do seu fone. Mas ao mesmo tempo também vai passar o homem da Cândida e eu tenho que comprar Cândida. Um lado com fone de ouvido, o outro sem. O outro sem. E é um exercício assim de você fingir que nada está acontecendo, que você tem que ir lá prestar atenção. E as pessoas aqui são muito criativas, tipo, falei no Homem da Cândida, você tá ouvindo uma música bem no fundo? Um sertanejinho bem no fundo? É o carro da Cândida. Tá chegando então. Alô, dona de casa, tá passando o caminhão da Cândida com produtos de ótima qualidade. Quando eu ouço esse chamado, eu largo tudo, pego as garrafas de 1 litro, de 2 litros e vou pro portão. Estou vivendo também, eu estou absorvendo o melhor do bairro também, entendeu? Todos os dias. Muito bom. Ô, Thabita, como que você acha que a pandemia está impactando em muitas coisas, né? Mas no que de mudança você vê que a pandemia causou em você? Como que você acha que você vai voltar nesse pós-pandemia? Para começar, não acho que vou voltar como era antes. Eu me lembro muito daquela música do Milton dizendo que nada será como está amanhã e nem depois de amanhã. E pensar nisso é uma questão de consciência política, antes de tudo, na minha opinião. Assim, eu uso um aparelho para dormir e eu precisei ajustar esse aparelho na dentista. Fui todos os medos, mas fui. E aí ela comentou comigo assim, mas não vamos pensar em terceira onda. É tão bom ver que as coisas estão voltando ao normal, você vê que as lojas estão abrindo, né? Ela comentando, eu ontem fui ao shopping comprar uma calça, eu tava em pânico quando eu saí de casa. Quando ela falou que passou no shopping, eu fiquei muito chocada, assim, porque eu acho que é uma espécie de negacionismo mesmo, de negar a mudança. Houve uma mudança, ela é disruptiva e, na minha opinião, as coisas não vão voltar a ser como eram. Quando se falava em pandemia lá atrás, parecia um alarmismo. A gente passou por uma. E tem vários especialistas falando que outras virão.
E a gente está começando a falar que é alarmismo de novo, quer dizer, a gente parece goldfish memory, parece o peixinho de aquário, dourado de aquário. Dá uma volta e já esqueceu do que aconteceu. Então uma coisa que eu falei para a Sofia é que eu peguei ranço de shopping. Eu não vou entrar mais em shopping se não for extremamente necessário. E você passa a ver que não é. Esse não pode ser o lazer das pessoas, entendeu? Até porque ele é a construção maior da discrepância, da discriminação. A gente sabe que tem pessoas que não podem entrar no shopping. A gente viu mulheres sendo mortas em shopping na pandemia. Teve uma mulher que foi assassinada, esfaqueada por um cara que ela nem conhecia muito bem e ele nutria um amor não correspondido por ela e matou ela no shopping em Niterói. Não é um lugar para todo mundo, então não é um lugar para mim. No fundo, eu acho que é uma coisa que já me incomodava antes também, né? Eu só não parava para fazer uma mudança, uma metanoia de fato, né? Uma mudança de pensamento que fosse capaz de mudar minhas atitudes. Agora não dá para ser mais hipócrita, sabe? Talvez isso me faça perder amizades, talvez isso me faça não frequentar lugares que eu ia antes, mas é um preço que eu vou ter que pagar, porque eu não vou ficar em paz com a minha consciência, entende? E para você, como que tá sendo essas mudanças internas? Eu acho que é de muito... Precisa escutar, sabe? Porque você tá em casa e você ouve muitas vozes, né? O tempo todo a gente fica ouvindo redes sociais, ou para se informar, ou para se comunicar com as pessoas que você vê e não pode ver. E tem as vozes de casa, né? Da necessidade, do homem da Cândida, dos filhos, dos professores e tal. Se você não parar um pouco para escutar a voz interna, você só vai indo no deixa a vida me levar, entendeu? E a voz interna também pode ser muito culpadora, assim, pode ser muito acusadora, sabe? De você não estar fazendo as coisas como deveria e tal. Então você precisa de um tempo, nem que seja... Você precisa cultivar esse tempo e esse lugar para você. E para isso você precisa ser honesto com as pessoas com quem você convive, sabe? Mesmo sendo uma criança, a Sofia tem 7 anos. Eu falo para ela, eu preciso parar um pouquinho. Você demonstra suas fragilidades e isso é extremamente poderoso. Porque você se humaniza, sabe? Você não cria uma pessoa achando que a mãe é uma entidade. Porque ela vai começar a se cobrar que ela precisa ser uma entidade também. Né? Também, principalmente ela sendo mulher. Então, assim, por um lado, você se policia nos seus atos, mas a gente falha, a gente exagera, a gente fala que as mulheres estão sobrecarregadas, mas às vezes quando alguém oferece ajuda a gente não aceita. Porque a gente está muito condicionada nisso, desde as nossas bisavós, entendeu? Eu me lembro da minha bisavó ficando doente e indo morar na roça sozinha, porque ela não queria dar trabalho para ninguém. Isso é muito triste. A minha avó, do lado do meu pai agora, né? Minha avó era uma mulher negra e ela era muito mais alta que o meu avô. E eu me lembro da gente descer do ônibus e o meu avô dar a mão para ela para descer do ônibus e ela mandar ele ir na frente. Ela dizia, vá. Ela era alta, forte, negra, bonita e ela se escondia atrás de todos esses atributos que são tão positivos. Por causa da vergonha, por causa da discriminação. Então era muita coisa que ela aguentava. A minha mãe também aguentou muita coisa. Então a gente acaba herdando essas coisas ou pelo exemplo, não sei, ou por alguma coisa metafísica, ou se é genético, também não sei. Ou pela própria sociedade mesmo, que faz isso com as mulheres. É só olhar pelo ambiente de trabalho e nas grandes lideranças, assim, você não vê tantas mulheres. E aí quando você vê uma, aí as pessoas começam a criticar ela, E aí acho que a mulher, ela acaba criando essa barreira, que é difícil para ela atravessar também, né? Ela acaba se isolando para se proteger. Sim, e acaba não frequentando esses lugares de poder, de tomada de decisão. Tem duas questões. A primeira é que quando um homem faz alguma coisa muito inesperada e consegue uma boa solução, ele é audacioso. Uhum. Quando ele não consegue uma boa solução, ele tentou. Quando a mulher tenta qualquer coisa, independente do resultado, ela é inconveniente. Uhum. Ela não deveria estar fazendo aquilo. Tem uma escritora feminista chamada Gerda Lerner. Eu chamo de Gerda Lerner porque ficando em casa a gente acaba falando do jeito que a gente falaria normal. A Gerda, ela diz assim que mesmo esses lugares de decisão, de poder que as mulheres estão, elas estão lá porque elas passaram pelo crivo de um homem ou de um conjunto de homens. Então nada do que a gente conseguiu foi exatamente conquistado, mas foi, infelizmente, porque
aquele grupo permitiu que uma mulher ou certas mulheres conseguissem chegar lá. E como é que essas mulheres conseguem chegar lá? Negociando com o poder. É o que a gente vê no feminismo liberal. Muitos homens defendem agora que as mulheres tenham todo o direito sobre os seus corpos, o que é ótimo, mas às vezes o processo pelo qual eles acreditam nisso não é tão bonito assim. Mas o que ela vai me dar em troca? Ela é bonita? Ela passa pelo meu ideal de beleza? E aí você tem lá uma gorda, uma lésbica, uma negra, uma velha, uma mulher que tem filhos e que amamentou e que não pôs silicone para bater a cota. Mas quem está na hegemonia do discurso de aceitação é alguém que tem o padrão do corpo. É alguém que negocia com quem já tomava decisão antes. É muito difícil quebrar com essa lógica. E as mulheres que tentam fazer isso, elas ainda são taxadas de loucas, elas ainda são marginalizadas. Então você vê todo esse conjunto de coisas que ficam no nosso inconsciente. Na pandemia eu tento trazer para o consciente, eu sofro com isso. Você se sente uma fraude porque você fica toda hora se esticando, como diz Nietzsche, né, em cima desse abismo aí. Mas enquanto isso a vida está acontecendo, os anos estão passando e os seus filhos vão crescendo, o que eles estão vendo? Eles estão vendo um ser humano tentando se adaptar de acordo com a sua consciência. Eu acho que essa é a lição. E eu vou morrer tentando, Isa. Eu não vou conseguir, mas eu preciso tentar, né? E eu espero que eles vejam isso e isso humanize eles, para que eles também não se cobrem a ponto de achar que eles vão chegar numa idade e vão estar prontos. Porque não vão estar, eu não tô. Quero nunca estar. É uma ilusão, né? Porque, cara, se você tá pronto, que chato a sua vida, né? Porque você só tá esperando a morte acontecer, então. Gente. Esperando a morte chegar, como diz o Raul, né? Não, eu não quero. Enfim, essa coisa da morte também é uma coisa que tá muito no nosso vocabulário aqui em casa, muito antes da pandemia. Perto de nós, amigos ou parentes, teve gente que morreu de doença jovem demais. Teve gente que morreu atropelado de um jeito muito louco, absurdo e, né, do nada. Teve gente que se suicidou na nossa família. Então a morte não é um tabu mais para nós. E eu e o Péricles decidimos falar para os filhos que aconteceu isso. E deixar eles participarem disso. E também perguntar para eles o que eles queriam fazer sobre isso. Se eles queriam ir no velório quando era possível, se eles queriam fazer uma carta, se eles queriam só conversar, se eles queriam chorar, se eles não queriam fazer nada. Mas que era importante se sensibilizar por aquilo. Mas eu quero me preparar para a morte. Eu quero viver o dia da minha morte, entendeu? E até lá, como eu quero fazer isso? Vivendo da melhor maneira possível. Porque uma outra coisa que eu decidi consolidar na pandemia é que eu não vou alimentar uma ideia de que eu vou ter uma vida melhor depois da morte. Seja porque eu vou reencarnar, seja porque eu vou para um lugar melhor, pensando em que a Tabita que vai ficar é aquela que eu vou deixar para quem está vivo. Não é exatamente só a Tabita que vai para o além do túmulo, entendeu? Essa daí eu não posso dar conta dela, eu nem sei quem é essa mulher, eu não fui apresentada a ela, entendeu? Mas vamos supor, se acontecer de eu passar pela pandemia e não sobreviver a ela, caramba, quanta gente vai ficar? O que elas vão ter de mim? Não porque eu seja muito importante para o mundo, mas eu sou importante para minha família. Então, o que eu vou deixar para eles? Sei lá, um jeitinho de fazer café, sabe? Uma poesia, uma coisa que eu falo, que eu grito. Eu não sei o que vai ficar, mas eu espero que fique algo de bom para eles, para que eles levem na vida deles, como eu levo das minhas avós. Quando a Sofia come demais, eu falo para ela, pensas que olhos é barriga? A minha bisavó falava isso para mim. Porque eu era uma menina gorda, entendeu? E eu comia muito. E ela falava, pensas que olhos é barriga? Eu trouxe isso dela, isso me faz pensar nela, entendeu? É claro que ela é muito maior do que isso, mas ela tá em mim, né? Ela tá até de um jeito que eu não tenho como avaliar. Isso é uma coisa que eu determinei pra mim, que eu quero viver bem até o dia da minha morte. Eu não quero negar, não quero, não fala disso. É natural. Como uma folha cai de uma árvore, como um animal é morto, enterrado, se desfaz, eu também. A única coisa que eu peço para eles é não me enterrem sem antes me cremar. Eu queria ser cremada. Eu não sei porquê. Isso é uma coisa que talvez tenha que avaliar. Por que eu quero ser cremada? Não quero ser enterrada? Eu não sei. Eu acho que é porque ser enterrado nos moldes atuais, uma pessoa que não tem lá, tem uma família, um jazigo super caro num cemitério super pop,
dá trabalho, né? Hoje um pobre enterrado, você daqui 3 ou 5 anos você tem que ir lá, tirar seu familiar. Eu não sei se você já passou por isso, é terrível. Você vai lá, aí, puta, passou 3 anos, mas não tá bom ainda. Como assim não tá bom? Do que você tá falando, mano? Tem que ficar enterrado de novo. Aí você enterra de novo, aí daqui um tempo você vai lá e tira os ossos e põe na gaveta. É muito sofrimento. Quando você acha que tá cicatrizando essa coisa mais burocrática da morte para você poder viver as lembranças, você tem que ir lá desenterrar um corpo. Para um materialista é mega difícil, porque não tem como você não dizer que a pessoa está ali. Ai, não, mas a pessoa não está ali, Thabita, a pessoa ascendeu. Não, cara, mas ela foi um corpo a vida inteira dela. Eu tenho que ter cuidado por esse corpo, entendeu? Então, acho que por esses sofrimentos que a gente passou com várias mortes, eu acho que foi por isso que eu decidi cremar, e aí depois você vê o que fazem. Eu falei para eles, vocês fazem o seguinte, vocês vão para Remanso, que é a terra da minha mãe, e jogam um pouco lá no Rio São Francisco. Vocês vão para a Alemanha, que é um lugar que eu queria conhecer, e jogam um pouco lá, entendeu? Se não tiver guerra na Síria, que é o país de que descendem que eu tenho ascendência síria, vocês jogam lá na Síria, sei lá, e vai jogando por aí, vão viajando, né? Acho que é mais uma ideia de criar um afazer para eles criarem uma memória comigo, né? Thabita, como que é a sua relação com a poesia? Você começou a escrever agora ou você escrevia antes, assim? Eu escrevia antes, mas de um jeito meio desordenado. E desde 2004 que eu tenho um blog que chama Torre no Porão. Então eu mantinha esse blog lá para escrever coisas que eu gostava de escrever e tal. Mas o que aconteceu é que na pandemia eu reencontrei uma prima minha, que é a Samara Belchior, que já estava lidando com essa face dela da escrita de um jeito mais profissional. Então ela tinha uma página no Instagram, ela criou um grupo chamado A Gente Se Recita, que ela queria valorizar o trabalho de mulheres que praticavam essa escrita mesmo, né? E que não tinham muito espaço. E ela falava, cara, você precisa vir pro Instagram, eu sempre acompanho o seu blog e tal. E eu comecei a experimentar, colocar algum texto sem muito cuidado assim estético. Mas funcionou bem, assim, quer dizer, as pessoas estavam lendo e comentavam comigo. E vivi um momento muito bom, mas eu diria que foi uma lua de mel, foi uma coisa rápida. Essa sensação de que você tem que produzir para ser consumida, como uma página, como um texto, começou a me incomodar muito, porque eu nunca tive essa relação com essa escrita. Então, estou te falando em primeira mão, mas eu pretendo cometer um suicídio digital, ou talvez só um abandono digital, de deixar lá e ir embora, mas de não compactuar com essa lógica mesmo, entendeu? Mas eu continuo tendo essa necessidade de escrever sobre o que eu sinto, né? Sobre o que eu vejo, às vezes para fugir um pouco do que eu sinto e vejo, e às vezes para falar um pouco do que eu sinto e vejo, né? Eu queria muito falar de amor, de fantasia, mas é um tempo de muita luta atualmente, né? Então, às vezes, a gente precisa dar voz para essas coisas que acontecem também, né? E ver as relações improváveis entre essas coisas. Por exemplo, o último texto que eu escrevi, nem era programado colocar ele, mas eu sofri muito sabendo do suicídio que aconteceu de um aluno na FEFELESH, na USP, e que é um menino que tinha a vida toda pela frente, era um menino negro. E recentemente a minha sobrinha aprendeu a escrever e ela escreveu para um amiguinho dela que amava ele. E esse menino é um menino negro. E podia ser esse menino, sabe? Sendo amado, sendo cuidado, sendo valorizado, que não foi, né? Parece que não tem relação, mas para mim teve. De alguma forma eu falo que a escrita me encontrou. É como se eu fosse um corpo oco e o poeta é que tomasse conta da minha cabeça. Às vezes, aquele conjunto de coisas que você viveu, a Cândida, a música, a lição do seu filho, a voz do seu amor, de repente surge uma alquimia lá. E vem uma frase. E aí eu pego o celular e anoto. Porque eu sei que se eu não fizer isso, eu vou me arrepender.
É uma forma muito bonita, né, de ver esse tempo também, de relacionar as coisas e trazer para dentro, sei lá, tentar digerir aquilo de alguma forma e tentar entender, né? Eu acho que isso é preciso, porque volta naquela história de se não você volta, quando você puder não usar máscara de novo, você volta a viver como você vivia antes. É claro que eu acho que tem todo um lado narcisista, que você pode problematizar, de achar que o que você está escrevendo é muito importante, que as pessoas precisam ler o que você está escrevendo, e não tem nada a ver. Não tem a ver com o que as pessoas precisam ver do que eu estou escrevendo, tem a ver com o que eu preciso escrever, entendeu? E o que é muito bom nas redes sociais é que você pode trocar. Eu jamais teria reencontrado a minha prima se não fosse pelas redes sociais. Eu não teria encontrado outras tantas mulheres desse grupo, a Maeli, a Marília, a Érica, sabe? A Angélica, todas elas que escrevem também e que também estão registrando o seu tempo, sabe? Os seus sentimentos, as suas sensações. E estão lá como elas são, com o nome delas. Porque até pouco tempo atrás, as mulheres eram um anônimo, né? É uma luz que elas jogam na minha escuridão, entendeu? Ou não, uma voz que elas jogam na minha escuridão. Ou uma descrição de como vai ser a escuridão, porque elas já passaram por lá e eu vou conseguir sair de lá, entendeu? Eu não tenho mais tanto medo de passar pela seca, pela escuridão, pelas trevas, porque você sabe que pode contar com essas outras mulheres também, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que a pandemia fortaleceu, assim. Ai, que lindo. Porque a gente precisa criar essa rede mesmo e se apoiar, né? Precisa pra gente fazer a ponte para mais mulheres chegarem na tomada de decisão. Quem sabe essa pandemia leve para isso. Mas aí tem um lado que eu também sou muito influenciada pelo meu companheiro, né? Porque afinal a gente vive todo dia aqui, a gente troca muito. E ele é muito pessimista. E ele fala, não vai mudar nada, você tá romantizando. Então eu tendo a não concordar com ele, mas ao mesmo tempo absorver um pouco, porque eu acho que era isso que deveria ser uma relação ideal, né? Você negocia um pouco e flexiona um pouco o que você acredita, baseado no que o outro te falou, e tenta também dizer o que você acredita, sem que o outro tome totalmente a sua forma, mas também sem você sair ileso, né? Porque é um pouco isso que está acontecendo hoje, né? Nas polarizações. Você tem que ir tão trabalhado no seu discurso a ponto do outro não te influenciar. Se você tem uma série de conjunto de valores, você se adapta àquele discurso dominante. Se você tem um outro conjunto de valores, você se adapta a outro discurso dominante. Mas você não pode flexionar. Veja bem, tem coisas que não dá para flexionar mesmo. Quando você está falando de morte, quando você está falando de assassinato, quando você está falando de responsabilidade moral e física, como um governante deveria ter pelo seu povo e não tem, aí não tem conversa. E você acredita que isso pode acontecer? Como você vê o futuro pós-pandemia? Então, eu acho que são duas perguntas diferentes. Eu acho que, assim, vamos lá, vou te dar um exemplo. Esses dias eu ouvi a Natália Pasternak, que é uma cientista bastante famosa, tem um instituto, questão de ciência muito legal, e ela se propõe sair um pouco da bolha científica para dar mais uma oportunidade das pessoas explicarem os fenômenos, não só a partir da perspectiva da religião, ou das suas experiências, ou do senso comum, mas dar uma chance para a ciência. E esses dias eu vi ela falando, olha, não dá para você ir lá na CPI e dizer, nada a ver fulano acreditar em terra plana. Você tem que explicar por que a Terra não é plana. E eu diria mais, você tem que parar para pensar por que as pessoas passaram a acreditar que a Terra é plana. Porque tem muita gente misturada nesse caldeirão. Tem as pessoas com má índole e com muito poder, que levam informação errada para as pessoas de boa índole com pouco acesso à informação. Ainda existe isso, gente. E vai existir muito mais. Porque, diferente de muita gente que não mora em periferia, eu conheço muita gente analfabeta. E depois da pandemia isso vai aumentar, Isa. Porque é exigir muito dos pais e dos responsáveis fazer o seu adolescente permanecer na escola quando tudo é desinteressante, quando o professor não está disponível, quando a internet dele falhou. E quando a internet volta, ele assiste a mesma aula que ele viu semana passada. As pessoas estão desistindo de estudar e estão tentando encontrar maneiras de sobreviver financeiramente e também de encontrar
uma coisa interessante na vida que é fora da escola. Aí o cara lá fala assim, que bonito, né? A grande empresa que tem aqui perto, na Raposo Tavares, tá dando emprego de jovem aprendiz para um menino de 14 anos. Aí o menino de 14 anos trabalha 8 horas por dia. Você me desculpa, meu filho tem 15 anos, eu não acho certo. Você realmente vai criar um exército das pessoas que fazem as coisas e outro exército das pessoas que pensam as coisas? Essa educação, ela coisifica, ela objetifica as pessoas. Quer dizer, já existe um apartheid. E o que essa burguesia faz é didático, porque ela fica o tempo inteiro falando para o jovem pobre que se ele batalhar, ele vai conseguir. Quando ele é inocente, ele acredita que se ele trabalhar duro e honestamente ele vai conseguir. Só que o que ele vê na politicagem, nas notícias, é que elas enriqueceram, muitas vezes, negociando com coisas que deveriam ser inegociáveis. Então ele... então eu entendi. Peraí, então eu enriqueci, mas eu precisei pagar um suborno, entendeu? A minha empresa entrou naquela licitação, mas eu precisei ser amigo do fulano de tal. E aí, quando esse menino entra no crime, a gente vai lá e prende ele. Porque a gente precisa responder para a sociedade que o crime está sendo controlado. E não está. Porque o menino que sai de Osasco para entregar a droga no Butantã, ele vai preso. Mas quem está fazendo a droga continua pagando para a polícia fingir que não vê que tem um laboratório bem aqui na esquina. Eu já vi policial descendo do Camburão numa viela aqui em Osasco que vende DVD pirata e falando que estão reclamando que estava muito alto, e o cara pegou todo o dinheiro que tinha no caixa, entregou pro policial, ele pôs no bolso, entrou no carro e foi embora. Eu vi isso. Olha, é muito absurdo, assim, o que esse cara faz. Agora eu tô falando especificamente do Bolsonaro e dos seus asseclas, sabe? É muito absurdo o que ele faz, e é muito louco como ele sempre arruma uma justificativa de que a culpa não é dele, e essa coisa didática, né, de, olha, o Pazuello veio comigo, cometeu uma infração pelo código que rege lá as regras da onde ele trabalha como militar, mas vem comigo que você vive. Vem comigo que você não só não vai ser punido, como eu ainda vou te dar um cargo. É um exemplo que é muito didático, ou antididático, né? Que você diz assim, nossa, eu preciso andar com a pessoa certa, para eu me dar bem. Sempre teve isso, mas a ponto do cara governar uma nação é muito terrível. Enquanto quem nos salvou nos últimos anos na economia foi sempre a agricultura. Quem nos salvou foi a soja. E a gente nunca fez a reforma agrária, porque isso é coisa de comunista. Então é um descolamento da realidade muito louco. Claro que tem a ver com essa proporção gigantesca que tem o Brasil, né? Você vê, eu tô no Brasil, mas a minha filha nunca viu uma lavoura. Se viu, foi de passagem, indo para Minas Gerais. Mas porque a gente não vive essas coisas, a gente não valoriza elas. E aí tá o exemplo de por que todo ensino infantil fala para a criancinha botar o feijão naquele algodão para ver nascer uma plantinha. Isso daí já passou, cara. E a gente vê que certas coisas não deveriam passar. Entendeu? Porque elas são realmente diagnósticas de um futuro que a gente tem que cultivar para não chegar no caos. Então, e aí, respondendo o que você me perguntou, como eu acho que vai ser o mundo pós-pandemia, eu não sei pensar a longo prazo. Agora, num curto prazo, eu vejo, eu tenho muito receio, tenho muito medo mesmo, acho que é medo. Tem um professor que eu admiro muito, que é o Denis de Oliveira, que diz que o AI-5 nunca saiu da periferia. Eu concordo com ele. Você vê muita coisa bizarra acontecendo aqui. Aqui tem baile funk. Então, você vê negociações que não deveriam acontecer e você vê violências que passam do limite com a polícia aqui, entendeu? Eu vejo que existem várias frentes, né? Pelo desencarceramento, pelo movimento negro, várias frentes conseguindo várias coisas, tendo várias conquistas. Eu acho que a pandemia desarticulou um pouco isso. Muitas lideranças morreram. Muitas pessoas estão com medo de sair, de ir para a rua, mas aquelas pessoas que estão ali elencadas para exercer um poder, vereadores, governadores, deputados, senadores, eles precisam olhar para essas frentes. A criatividade já está acontecendo onde existe a necessidade, entendeu? Onde tem o pau comendo com uma mãe que perdeu um filho, já existe uma solução lá, eles só precisam ouvir e levar isso para as instâncias de poder.
Se isso não acontecer, a gente está perdido. Porque antes da gente chegar na instância de poder, eles vão nos matar, eles vão nos aniquilar. E também acho que os órgãos internacionais precisam também, esses que conseguiram mudar um pouco os governos lá fora, precisam olhar para isso. Assim como eu acho que tem uma preocupação muito grande dos Estados Unidos em relação à Amazônia, e tem que ter, vão ter que ter outras frentes pelos direitos humanos, olhando por nós aqui, porque eu não vejo que o Bolsonaro vai sair tão pacificamente do poder como saiu o Trump, você está entendendo? Eu acho que as pessoas do partido dele colocaram ele numa camisa de força para pensar num projeto, numa nova maneira de chegar ao poder de outro jeito, mas ele saiu muito ressentido e com ele uma parcela lá da população norte-americana. Mas o Bolsonaro é mais sem noção e ele é mais estúpido também. Então eu não vejo que ele vai sair tão pacificamente, isso me preocupa um pouco. Como a gente vai se organizar, não sei, eu acho que a gente precisa de várias frentes, a gente precisa de arte, a gente precisa de comida. A gente precisava que a arte, a comida e a sensibilidade chegassem nessas pessoas que são o braço executivo do Estado. A gente precisa cada vez mais que as pessoas tenham voz, mas a gente precisa cada vez mais de uma liderança que escute elas. Não existe gente organizada sem liderança, eu realmente desacredito disso. Mas é que as nossas lideranças a gente desconfia delas, né? Como que você avalia as autoridades lidando com a pandemia? É tanto a nível federal quanto estadual. Eu acho que está tendo uma força tensora, né? Tem aqueles que querem se ver aliados, associados a esse governo, porque eles ganham alguma coisa pessoal com isso, eu só posso crer nisso. E tem aqueles também que estão tentando fazer o que podem, né? Aí tem muito narcisismo, tem muito marketing digital, de mostrar que fez, porque eles podem ser aliados de um futuro governo em 2022, ou eles mesmos querem serem elencados para um futuro governo em 2022. Mas eu vejo que tem algumas governanças que estão fazendo o que podem para fazer chegar uma vacina nas pessoas, né? Para fazer chegar uma cesta básica nas pessoas. É tão louco isso que a gente acha que eles são maravilhosos. E eles não estão fazendo mais do que a obrigação deles, entendeu? Assim como muitas empresas viram que dá para trabalhar na pandemia, no home office, e até diminuir gastos, os governos também viram que dá para trabalhar com algum orçamento, que dá para organizar algum orçamento. Eles só não faziam porque eu acho que a vida que a gente levava antes exigia todo um sistema que não chegava na ponta, entendeu? E eles têm que mudar isso, cara. Aqui em Osasco, por exemplo, precisou chegar na pandemia para o prefeito fazer um abrigo para sem teto. Mas já tinha gente, já tinha morador de rua. Uhum. Essas pessoas eram invisibilizadas, entendeu? Mas eu acho que a política está sempre fazendo menos do que devia, Isa. Porque ela não é participativa, sabe? Porque ela não está englobando essas pessoas que já se organizam coletivamente nos bairros. E é sempre assim, o prefeito veio aqui nas eleições, falou, nossa, vocês têm um lugar abandonado aqui, né, aqui na esquina, que virou um lixão. Vamos fazer aí um parquinho? Cara, as crianças aqui da rua, quando ouviram isso, ficaram super felizes. Elas começaram a comentar com todo mundo na rua que era para as mães votarem no prefeito, porque ele ia fazer um parquinho aqui, entendeu? Até agora ninguém fez nada disso, entendeu? E não vai fazer, assim, na boa. Eu tô dando um exemplo muito pequeno, mas tem muitas outras coisas envolvidas, assim, que eles não devem fazer. Então, eu acho que as pessoas têm que participar, é que exige um certo estômago. Então, às vezes, abre lá para você votar na participação do plano diretor da sua cidade. E você não sabe muito bem o que é isso. Então, essas secretarias de governo, de prefeitura, deviam fazer essa informação chegar até as pessoas, sabe? Uhum. As escolas também, para ver se incentiva as pessoas a participarem, porque elas ficam de fora e às vezes a demanda do bairro delas não é escutada, entendeu? Não é mesmo. Muitas vezes ela nem sabe que ela tem esse poder, né? Porque não tem esse braço de chamar as pessoas para
pro diálogo, né? Sim. Pra decisão. E aí elas acabam entrando no esquema da igreja, né? Não que eu tô contrapondo política à igreja, né? Não é isso. E nem tô demonizando as pessoas que vão. Eu não vou, mas não é por isso. É que a igreja tem um sistema bem organizado, sabia? E as pessoas, de certa forma, participam em algum nível de tomada de decisão. Quer dizer, elas têm a experiência de gerenciar pessoas. Elas têm a experiência de serem importantes para um grupo. E elas têm a experiência de ter alguma demanda sendo ouvida. Eu estou falando do lado aspecto positivo de quem frequenta a igreja. E elas não veem isso acontecendo num nível macro da política. E eu não sei, eu tenho para mim que vai ter uma parcela da população que vai parar de pedir oportunidade, vai parar de pedir justiça e vai começar a se ressentir num nível que vai pedir vingança, entendeu? E isso é ruim para qualquer lado. Principalmente se ela não vê algum tipo de justiça, né? Porque, cara, vai ficar uma grande cicatriz gigantesca, assim. É meio que repetir a ditadura, não sei, em algum sentido, de não criar essa memória, e aí as pessoas não são punidas, e aí o ciclo acontece de novo. Então, eu vejo que nós estamos vivendo uma espécie de ditadura. Porque as pessoas ficam falando assim, mas as que concordam com ele, né? Vocês estão exagerando, vocês são comunistas, não vai acontecer ditadura como aconteceu no passado. Mas nada é como é exatamente no passado, mas tem um certo conjunto de valores que se perpetua, sabe? Como eu te disse, é didático, entendeu? E o que a gente está vendo é que vai ter uma geração que vai ver que vale a pena se juntar a esse tipo de gente. Porque vai sempre ter um cara que é amigo do cara que tem poder, que toma decisão e que vai se dar bem. Ô Thabita, o que você quer pro futuro do Brasil? Nossa Senhora. Eu queria que as pessoas fossem atendidas. Eu queria que um servidor público no nível federal tivesse consciência da impessoalidade, da eficiência e da transparência que ele deveria ter e não tem. Eu queria que as pessoas tomassem vergonha na cara. De dizer que está batalhando por um auxílio moradia, toma vergonha na sua cara. R$3.000, se você já tem uma casa. Eu acho que tem que ter tem que ter uma mudança de pensamento nessas pessoas, assim. Porque não é que todo mundo que entra no poder público tem que ter direito a isso. É que isso não devia ser um direito deles. Porque aí você demoniza as pessoas que estão na fila da Caixa Econômica Federal, aqui na Rua de Cima, aglomerando para tirar R$200. Ah lá, que povo ignorante para tirar R$200. Sim, gente, tirar R$200. Ah, mas fulano nem comprou, não interessa o que ele comprou. Ninguém toma conta da sua vida, você ganha um auxílio de R$3.000 e não paga um aluguel. Você sem vergonha, entendeu? Tá faltando um valor assim que se associou muito a você ser religioso. Não, tá faltando vergonha na cara. Isso deveria ser um valor imaterial, não religioso, entendeu? E pro seu futuro, o que você quer pro seu futuro? O que eu quero pro meu futuro? Tem um lance bem egoísta, pessoal, que eu queria poder voltar a viajar. Eu queria comer de novo um cuscuz na casa da minha tia Dioneia, lá em Remanso. Eu queria poder ir para o Japão com meu filho, que gosta tanto. Eu queria conhecer, né, tantos lugares. Queria experimentar outras coisas, né? Tem uma música dos Secos e Molhados que ele fala assim: beber o suco de muitas frutas, o doce ou o amargo, indistintamente. Então eu queria continuar aproveitando a cada dia, né, nessa saga de aproveitar a vida até que a morte venha. Mas num jeito mais coletivo, eu só queria ter a segurança de ter um lar, de ter uma casa, e eu falando um eu coletivo, entendeu? Que todo mundo tivesse. De ter um emprego, de ter acesso à saúde, de ter acesso à educação, de que a pandemia me faça participar mais das questões escolares, né? De ver a escola como um espaço de resistência, assim, de apoiar os professores, independente do meu filho estar estudando lá ou não, entendeu? Eu queria ver mais gente que tem possibilidade de pagar uma escola particular, ir para a escola pública, para ele poder batalhar mais por um ensino de qualidade, porque aí eu acho que isso ia dar outros ares para a escola pública.
Principalmente eu queria que os valores mudassem no nível molecular, assim, sabe? Nos homens, a ponto das mulheres poderem, que a tigresa possa mais que o leão, entendeu? É isso que eu queria. O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o saopauloisolada.com.br. Lá você vai encontrar essa conversa transcrita e também vai poder assinar a nossa newsletter com dicas do que fazer nesse período de pandemia. Se quiser contribuir com o projeto, temos uma campanha de financiamento coletivo aberta no Catarse. Toda ajuda já é um super apoio para que ele aconteça. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.